Só você, para variar, né? É, né? Bom dia, então, vamos começar aqui. Gleice, encaminhei o material aí para você e o conteúdo nós terminamos a semana passada Espera só um pouquinho, deixa eu abrir aqui no meu para a gente poder, porque... Peraí. A semana passada nós terminamos o conteúdo, então hoje a gente vai falar sobre a prova, tá? E eu fiz assim, eu montei alguns slides, poucos slides, porque na verdade não dá para a gente retomar. Essa matéria ela é muito pesada, ela tem muitos conceitos, muitos nomes. Então, o que eu fiz? Eu separei o material para poder te ajudar a fazer a prova. Entendeu? Tá me ouvindo? Tô. Tá? E aí você vai mais ou menos pesquisando, eu vou ver, porque assim, como tem muita coisa, ele fica muito pesado, não dá para a gente dar a aula novamente, você entendeu? E a gente vai organizar aqui para você poder entender, né? O que eu fiz aqui. Então, são só 17 slides. A prova, Gleice, vai ser o seguinte: a prova ela vai ser online, tá? E o link, igual foi da B1, ela vai ser pelo Google Docs. E nós estamos preparando as provas, fazendo as provas, né? A diferença da outra prova, tem algumas diferenças com relação àquela primeira prova. A primeira coisa é assim: aquela prova ela valia 1.000 pontos, né? Esta prova agora vale 4.000 pontos. Então, não dá para fazer somente 5 questões, né? Então, foi padronizado, né? Todos os professores vão fazer 8 questões. Alguém já explicou isso para vocês? Falou que, não, assim, não especificou detalhadamente, não, mas falou por alto. Tá. Então, a prova vai ter 8 questões, tá? 8 questões de múltipla escolha, né? Aquelas de alternativa. Cada questão dessa de múltipla escolha vai valer 375 pontos, 375, tá? E 2 questões discursivas, né? Que a gente chama de dissertativa, valendo 500 pontos, tá? Então, vocês terão 8 questões de múltipla escolha e 2 questões para falar sobre, né? Então, para explicar, para falar sobre o assunto. Ontem, no Pessoal da Noite, eu dei uma dica. Então, assim, na questão dissertativa, procurem verificar o pedido, né? Então, assim, se for para explicar, é para explicar alguma coisa. Se for citar, aí sim você pode ser mais breve na sua resposta. Mas tomar cuidado com, assim, por exemplo, é uma pergunta que está pedindo para você, por exemplo, né? Explica a diferença entre habilidades motoras grossas e habilidades motoras finas, por exemplo. Então, estou pedindo para você explicar, né? Então, você vai lá no material, você vai ver que lá tem a explicação direitinho. Então, você vai e explica. Não responder com uma palavra só, entendeu? Então, tomar esse cuidado, porque senão os professores, quando o aluno ele responde com uma palavra, ou às vezes assim com uma frase muito vaga, não dá para a gente entender o que exatamente ele quis dizer com aquilo. Então, às vezes, a gente considera meio certo, porque a gente não entendeu. Se que você fizer uma prova, Grace, você revisa, né, a parte escrita para ver se a outra pessoa é possível que a outra pessoa entenda, tá? Então, assim, são 8 questões de múltipla escolha, 375 cada uma, né? 375 pontos cada uma, e 2 discursivas valendo 500 pontos cada uma.
Na sexta-feira, dia 12 de junho, nós vamos vamos liberar para vocês o link da prova até o final da noite. Todos os links estarão liberados, né? E aí vocês podem acessar a prova. A diferença agora é assim, Gleice, olha, a prova de segunda-feira, da matéria de segunda-feira, você tem até o final da noite para fazer. A da segunda. A da terça, você tem até 23h59 da terça para fazer. Então, Vai ser por exemplo, a minha... Vai ser conforme o dia de cada aula. Conforme o dia da prova, aí ele vai ser descartada. Então, por exemplo, a minha prova é de terça, certo? Na terça, na terça, meia-noite, a prova não vai estar disponível. Então, quer dizer que na quarta, a prova já não está mais disponível. Certo, okay? Entendi. Então, você vai fazer, né, no dia de cada uma, porque daí você enquadra e dá tempo de você pesquisar, você faz com calma. Mas tá só bom? uma coisa que eu não entendi direito, que você falou que vai estar disponível a partir de sexta, mas só responde no dia? Não, você pode responder antes. Se você quiser responder antes, não tem problema, tá? O que você tem que tomar cuidado é que a partir do dia seguinte, ela não vai estar mais disponível. Você entendeu? Então, por exemplo, assim, eu tenho prova segunda, terça, quarta e quinta, né? Tenho aula segunda, terça, quarta e quinta. Aí você abre uma prova e fala, essa prova tá muito difícil, eu vou fazer na quinta. Só que ela era a prova da segunda, ela não vai estar mais disponível. Não, entendeu? sim, essa parte eu entendi. Tá. Mas assim, a dúvida é que eu tô perguntando, tipo, vocês vão mandar o link na sexta. Quando eu abrir o link, eu não preciso necessariamente responder na hora, eu posso responder no dia da prova, ou posso responder antes. Certo. Pode. Tá, eu consigo abrir 2 vezes o link. Então, mas veja, olha só, o que acontece? Na outra prova, você viu que a gente fez umas coisas assim, né? Então, assim, nome. Se você responder o nome, enquanto você não coloca o nome, você não consegue ver a prova. A partir do momento que você começou a fazer a prova, você só pode acessar uma vez, você não consegue acessar de novo. Entendi. Entendeu? Então, o acesso, ele é uma vez só. Você não consegue ficar abrindo e fechando a prova. A hora que você abrir a prova para fazer, você vai fazer. Entendi. Tá? Então, isso tem que tomar cuidado. Então, nesses dias, não vai ter aula não, né? É só para fazer a prova. Só para fazer a prova, isso. Não vai ter aula. É o dia da prova. É bom porque possivelmente eu já voltei a trabalhar, então é melhor. Você já voltou? Não, possivelmente, eu acredito que essa semana pode ser que volte já. Então, aí você vai acompanhando, né? Você trabalha de fim de semana? Sim. Então, aí você vê direitinho se você estudava de manhã, a tua manhã é livre. Aí, então, você vai fazer no horário da aula mesmo, entendeu? Você faz com calma, eu só não sei, né? professora, ainda como que vai ficar referente os horários ainda, viu? Porque não sei se vai ser mais cedo, mais tarde. Então, de qualquer forma, tem que esperar primeiro. Assim, né, o Gleice, assim, tá muito difícil para todo mundo, assim, a gente realmente não sabe o que vai acontecer, de modo geral, né? Então, no sentido, assim, de horário, as pessoas estão voltando a trabalhar, enfim, tá bem complicado mesmo. Então, por isso que você tem o dia todo, respeitando aí que dentro desse período do dia, você vai ter um prazo para fazer sua prova, né? Então, você aproveita e faça essa prova dentro de um horário aí que você consiga realizar, tomando cuidado só que no dia seguinte ela não vai estar disponível. Então, isso é importante que vocês acompanhem, tá? E vai ser mandado esse link pelo AVA ou vocês vão mandar no grupo? Como que é? A gente vai disponibilizar no AVA e vai disponibilizar no grupo também, tá? Das duas formas, como a gente fez da outra vez, tá? Certo. Deixa eu te falar. Bom, vamos lá então.
você tem todo o material, né, Gleice? Eu vou disponibilizar de novo todo o material. Se você quiser, eu até mando, em vez de mandar no grupo, eu mando no teu particular, porque assim, no grupo as pessoas ficam falando e acaba se perdendo, né? Pode mandar. Tá. Aí eu mando para você. Então, veja, aqui eu coloquei aqui um print do meu computador aqui da minha área, com o nome de todos os arquivos, tá vendo? Então, a gente tem aí 4 aulas da unidade 1, né? 3 aulas da unidade 2 e 3 aulas da unidade 3, tá? A unidade 1 a gente já fez lá na B1, na primeira prova, então eu não vou perguntar de novo, tá? Porque assim, o que acontece, Gleice? É muita matéria. Então, assim, eu não vou falar para você, cai tudo e você tem que estudar tudo. Então, eu tentei tirar um pouco de matéria para poder dar uma aliviada para vocês poderem focar, né? Então, assim, a unidade 1 não cai, vai cair só a unidade 2 e a unidade 3, que, por sua vez, tem muita coisa já, tá? Então, veja, dentro dos conteúdos, então aí eu coloquei aí, ó, a partir da unidade 2, tá? Um dos primeiros conteúdos. Isso aqui, na verdade, eu copiei, por isso que eu falei para você, não dá para a gente dar a mesma aula, ficar repetindo o tempo todo, né? Então, assim, eu copiei aqui da própria aula, então, o que vocês precisam entender aqui? Vai ter uma pergunta sobre isso, né? Qual que é a diferença entre comportamento motor, controle motor, aprendizagem motora e desenvolvimento motor, tá? Então, aqui são 4 conceitos, né? Dentro desses conceitos que estão aqui, eu vou fazer pelo menos 1 ou 2 perguntas a respeito deste conceito. Então, se você vier aqui consultar, você consegue fazer aí tranquilamente, tá? Então, é a partir da aula 2. Depois, a gente tem aqui, na aula 2, esse modelo de desenvolvimento do Galarrui. Então, é importante que vocês visualizem esse desenho, tá? Então, a gente tem aqui, que é bem importante aqui, olha, vai ter pelo menos uma pergunta sobre isso. Fase motora, fase rudimentar, fase fundamental e fase especializada. A gente tem 4 fases, de acordo aqui com o desenho, certo? E aí, você está me ouvindo, Gleice? Oi? Tá ouvindo, Gleice? Tô ouvindo, só não tô vendo a imagem. Não tá trocando para você? Agora foi. O meu tablet não estava aparecendo, não. Eu tive que ligar do celular agora. Tá. Então, veja, esse desenho aqui, olha, do modelo de desenvolvimento do Galarrui, tá? Então, essa ampulheta aqui, ela tem muitas informações, né? E é importante você entender aqui para você saber onde você vai procurar lá para responder. Então, você tem aqui, olha, a fase motora reflexiva, a fase motora rudimentar, a fase motora fundamental e a fase motora especializada, tá? Do seu lado direito aqui, dentro de cada fase dessa, tem os estágios. Então, você tem que saber que dentro da fase motora fundamental, ok? Nós temos o estágio maduro, o estágio elementar e o estágio inicial. E do lado esquerdo, nós temos a faixa de idade, você está vendo, né? Então, a fase motora dos reflexos, que são os reflexos do bebê, aparece aqui de 4 meses a 1 ano. A motora rudimentar, de 1 a 2. A motora fundamental, ela tem 3 fases, tá? Então, o que acontece? Eu vou fazer... Então, eu não copiei novamente tudo isso aqui. Ó, tá vendo? Ó, fase motora reflexiva, fase motora rudimentar, fase motora fundamental e fase motora especializada. Então, pelo menos uma pergunta aí eu vou fazer sobre esse material, tá? Agora, eu não copiei, eu até comecei a fazer aqui de novo, mas assim,
que acontece? Eu estava copiando os slides, então os slides já estão lá, tá? Então, assim, não tem necessidade da gente ficar repetindo, né? Então, a fase motora reflexiva de 0 a 1, então, são os movimentos aí do bebê, que a gente viu, né? Os movimentos involuntários, né? Depois a gente tem as fases motoras rudimentares, de 1 a 2, né? Que eles começam a sentar, andar, depois as fases fundamentais e, por último, aqui as habilidades motoras especializadas, que é quando eles já começam a praticar esporte. Então, Gleice, eu vou perguntar, eu vou fazer pelo menos uma pergunta sobre esse assunto. Então, você precisa verificar, né, que essas fases motoras e os estágios, eles estão aqui, ó, no slide, né, na unidade 2, na seção 2.2. Aí eu coloquei aqui, ó, relacionar as fases com os estágios. Então, assim, na verdade, é assim, relacionar as fases com os estágios e as idades, certo? Então, eu vou fazer uma pergunta lá, a questão vai vir, por exemplo, eu posso colocar as características da fase e perguntar na alternativa se é fase reflexiva, se é rudimentar, se é fundamental ou se é especializada, por exemplo, entendeu? Tá dando para você entender? Gleice? Só um momento. Sim, tá me ouvindo? Tô ouvindo sim. Então, eu separei aqui, deixei assim de uma forma bem didática para te ajudar onde está o material, tá? Você vai lá na unidade 2, seção 2.2, e você procura lá o material para você poder responder, tá claro? Tá claro. Porque a gente tem aqui, veja, a gente tem aqui todo esse material, tem aula aqui que ela tem 30 slides, então não fazia sentido aqui eu ficar copiando os slides de novo, entendeu? Sim. Tá? Então, esse modelo aqui do Galarrui está aqui na unidade 2, seção 2.2, tá? Depois a gente vai falar de desenvolvimento das capacidades motoras, ele já está, veja, unidade 2 também, olha lá embaixo, seção 2.3, já é outro capítulo, já é outro material, tá? Então, aqui tem a definição da capacidade motora, certo? E é uma forma né, a capacidade motora, ela vai... ela se refere-se ao potencial físico, né, as qualidades com as quais você nasce, né, são inatas, e aí você vai desenvolver uma determinada habilidade, tá? E essa habilidade é um movimento voluntário que você vai exercer, vai praticar. Então, veja aí no desenho, você tem lá também, essa é uma unidade bastante grande, com bastante material, e você tem lá as capacidades motoras, elas são condicionantes e elas são coordenativas. Dentro das condicionantes, a gente tem aqui, olha, o que é capacidade motora condicionante? Aí eu vou ter resistência, vou ter força, vou ter velocidade, vou ter flexibilidade. Dentro da coordenativa, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 habilidades, você tá vendo? Tá? Então, é você saber pesquisar. Tudo, lá no material, você tem a explicação de cada uma delas. Então, se, por exemplo, na prova, eu fizer uma pergunta sobre a capacidade capacidade motora condicionante referente à força, você já vai na unidade 2 se você já sabe que está lá. Tá? Tudo bem? Então, na hora de você pesquisar, fica mais fácil. Certo. E depois a unidade 3, né? A unidade 3, ela fala de avaliações, certo? Então, ela fala de avaliações da maturação, avaliações do crescimento humano e avaliações do desenvolvimento motor, ok? Então, a unidade 3, ela fala de como é que avalia tudo isso. Também é um material bem grande, bem pesado. Então, a unidade
3.1 é maturação, 3.2 é crescimento, 3.3 é desenvolvimento motor. Aí a gente tem aqui, né, a maturação biológica, né? Então, quando a gente fala de maturação, a gente tem maturação biológica. Dentro da biológica, a gente vai ter lá a maturação esquelética, sexual e a morfológica. E aí a gente tem aqui os testes que avaliam. Então, nessa etapa aqui, nesse capítulo 3 das avaliações, são aqueles testes que eu apresentei para vocês, que eu mostrei para vocês, né? Tem uma infinidade de testes, e aí cada teste tem um objetivo específico de avaliação. Então, eu quero avaliar a maturação esquelética. Qual é o teste que é utilizado para maturação esquelética? Maturação sexual, qual que é o teste? Então, tudo isso tem lá no material, inclusive está com esses desenhos, né? Você tem lá o slide e os testes específicos para fazer ali a avaliação, tá? Então, eu posso, por exemplo, dar o nome de um teste e perguntar se ele é da maturação, se ele é responsável pela maturação biológica, se ele é responsável pelo crescimento humano ou se ele é responsável pelo desenvolvimento motor. E aí você já sabe que está lá na unidade 3, tá? Depois a gente tem aqui a maturação dental também, tudo isso, tudo que é maturação está na unidade 3.1, né? E depois, na unidade, olha aqui, ó, unidade 3, seção 3.2. Então, já na 3.2, a gente vai falar sobre antropometria. Tem uma dessas aulas que você não assistiu, eu não sei qual foi. Eu acho que deve ter sido essa, que eu não me lembro disso. De antropometria? É, que são as medidas, né? São as técnicas utilizadas para fazer a medição do corpo humano, tá? Então, também tem o link da aula, eu acho que foi só o... Quem assistia a aula era você e o Gregory, né? Então, tem o link. Todas as aulas têm link. Tinha pelo menos um aluno assistindo. Então eu gravei tudo, tem lá o link. Aí, se você tiver alguma dúvida com relação à antropometria, essa aula aqui, 3, né? Unidade 3, seção 3.2, tá? Ela fala aí sobre o conjunto de medidas. Então, ela vai explicar como que mede. Tá vendo aqui, ó? A antropometria é a medida do corpo humano. Como é que você mede? Então, nesse material, você tem todas as medidas e os instrumentos, né? Como é que você mede no pós-natal? É a balancinha lá do bebê. Depois, quais são os instrumentos que existem para o peso corporal? Quais são os instrumentos que existem para a estatura? Então, eu posso fazer uma pergunta assim, de múltipla escolha. A balança é responsável pela medição do quê? Do pós-natal, da estatura, da circunferência de membros, entendeu? Essa daí eu vou assistir, que eu realmente não vi, não. É essa daqui, olha, tá? O 3, unidade 3, seção 3.2. Eu vou te mandar tudo isso, os links direitinho. Então, aqui tem os instrumentos direitinho, tudo que você precisa para fazer aí as medições, né? Fazer as avaliações, né? E depois, por último, tem a avaliação do desenvolvimento motor, que foi a última aula, né? Importante a gente entender qual é a diferença de habilidade motora grossa e habilidade motora fina. Pelo menos uma pergunta dessa eu vou fazer, que é a coordenação motora grossa, né? Que é o equilíbrio, lembra que eu expliquei? E a fina, que é recortar, escrever, preencher, né? Então, pelo menos uma pergunta dessa aqui eu vou fazer, porque ela é bem importante de vocês entenderem. Sim. E todo o material... Então, nessa aula, nessa 3.3, é aquela aula da semana passada, tem uma grande quantidade de testes, né? Então, lembra que eu coloquei lá o teste lá do idoso? Lembra que tem um teste que é para avaliar ali as habilidades do idoso, né? Então, eu posso colocar lá
o teste XYZ, ele é responsável por avaliar quem? O bebê, a primeira infância, a segunda infância, a adolescência ou o idoso. E aí, então, você vai buscar, vai procurar para ver qual o teste que é responsável, por exemplo. Entendeu? Uhum. Então, é isso, Gleice, ó. Esse é o último slide. Você tem alguma dúvida, assim? Tem alguma coisa que eu possa te ajudar, esclarecer para você? Professora, a minha dúvida era referente a um trabalho que a senhora tinha pedido, e aí você tinha pedido para colocar naqueles quadradinhos sobre cada fase. Eu acho que era do sensório. É que eu não lembro exatamente para eu poder te explicar. Deixa eu só ver aqui. Eu acho que tinha dois trabalhos, assim, de... Foi o anterior. Eu preciso ver. Você quer o quê? A resposta? Não, a minha dúvida é que você tinha feito lá 2 perguntas referente à fase de senescência e à fase adulta. E aí eu não soube direito responder. Eu coloquei lá no quadrado na hora, mas eu não sabia, assim, eu não sei se eu respondi certo. Deixa eu só achar aqui que eu vou te mostrar qual é. É porque aqui eu também não consigo mexer para poder te É falar. rápido. Deixa eu ver se eu acho. Assim, ó, Gleice, você tem sempre assim a infância, certo? A Sim. adolescência, a fase adulta e a senescência. O que é a senescência? É a fase da pessoa mais idosa. Isso, a fase da pessoa idosa. Então, o que acontece? Veja, você tem a criança que tem toda aquela fase de desenvolvimento. Inclusive, eu vou colocar no grupo de vocês, se você tiver oportunidade de assistir, até por conta de aprendizado, não necessariamente para valer nota ou trabalho. Tem um documentário no Netflix, eu até vou te mandar aqui. Professora, Que é sobre, eu vou mandar aqui para vocês, quer ver, ó? Que é sobre o desenvolvimento. Dá uma olhada aí, ó. É um documentário sobre o desenvolvimento infantil. Certo, na Netflix. Na Netflix. Então, ele vai falar justamente sobre esse desenvolvimento motor, vai explicar. Se você tiver a oportunidade de assistir, ele é bem rico, assim, para você, vai ser bem legal para você poder entender e associar a tudo aquilo que a gente viu na matéria, assim, entendeu? Uhum. Então, se você puder ver e acompanhar. Eu mandei no seu WhatsApp esse trabalho que você tinha pedido. Aí eu queria que você me respondesse só referente a fase motora. Aí tinha desenvolvimento motor, seria na fase adulta. Isso. Essa aqui é a tua resposta. O que você mandou para mim é a sua resposta. Seria referente aos estágios, que eu não soube direito quais seriam os estágios. Tá. Eu acho e os que seria... exercícios e movimentos. Hã? E os exercícios e movimentos que você vai fazer na senescência, não é? Mas veja, Gleice, você viu que aqui, ó, não tem senescência? Sim. Olha aí, o desenvolvimento da primeira infância. Só tem fase adulta. Isso, ele para na fase adulta, tá? Então, a fase adulta é o quê? A estabilidade, né? Que é aquilo que você colocou aqui, tá certo? Olha, é o estilo de vida e aquilo que você vai fazer ou não. Então, assim, você tem o adulto que ele pratica, né? Tem uma vida mais ativa, então ele pratica exercício, ele não necessariamente precisa ser uma academia, mas ele vai andar, ele faz caminhada, ou ele faz bicicleta, ou ele pratica. Tem adulto que joga futebol, né? Pratica esporte, tem adulto que frequenta academia, e tem o adulto que ele não faz nada, ele é completamente sedentário, entendeu? Então, a ideia é essa. Quando você coloca aqui que os exercícios são esses, né? É isso mesmo, tá? Então, assim, flexibilidade, musculação, fazer um exercício
funcional, fazer uma corrida, fazer uma caminhada, né? Que não precisa ser algo assim tão pesado. Pode ser uma caminhada. Se tiver tempo e que consiga fazer uma caminhada, não deixa de ser um exercício que é importante, tá? Aqui não tem senescência. Aqui o que você colocou aqui tá certo, tá? Então, estágios, estilo Só que assim, ó, você colocou aqui tá vendo velhice aqui, ó? Então, aqui seria um outro quadradinho de senescência. Aqui nessa fase adulta, você tira essa parte dessa faixa etária aqui, que aí é uma outra fase, né? Dentro da senescência que eu não pedi aqui, eu parei no adulto. Na fase adulta, seria até que idade? O adulto? Então, lembra que eu expliquei para vocês, assim, que depende de autor para autor, mas eles começam a considerar a terceira idade a partir dos 60, mais ou menos? Certo. Então, até os 40. Depende de autor para autor, né? Uhum. Tá? Certo. Tudo bem? Tá, mas eu vou te responder aqui. Eu vou responder para você no próprio WhatsApp. Era o que tinha lá naquela ampulheta, né? O quê? Essas fases aqui. Não. A ampulheta, essa matéria desse exercício é a matéria da unidade 1. Essa matéria não vai cair. Ah, tá. A ampulheta, ó, chama modelo de desenvolvimento do Galarruin. Ó, ele vai até a adolescência, olha lá. Eu acho que eu confundi. Aqui é o desenvolvimento motor e ele começa aqui dos primeiros meses de vida e vai até a adolescência. Uhum. Tá? Então, a ampulheta aqui, né, o modelo de desenvolvimento do Galarruin, ele vai cair, sim. Esse exercício era do primeira unidade, não vai cair, não. Tá bom? Só perguntei mesmo para saber, porque eu fiquei com dúvida desde o começo, quando eu enviei. E aí eu não gosto de ficar se eu fiz certo ou errado, então... Não, tá tranquilo. Tá bom? Tá. Bom, então a gente vai mandar as provas. Qualquer dúvida que você tem, se você quiser me chamar no WhatsApp, você fica tranquila, viu? Pode me chamar. Às vezes eu não consigo responder assim de imediato, estou fazendo alguma coisa, mas é assim que eu consigo parar. Às vezes eu gosto de responder com qualidade, sabe, Gleice? Assim, não dá para a gente responder as coisas correndo, né? Então, você pode mandar a mensagem, aí assim que eu conseguir, eu te retorno e tiro suas dúvidas, não tem problema nenhum. Eu vou assistir aquela aula que ficou gravada que eu perdi. Isso, vou mandar para vocês o link. Lembra que eu mandei um link com todas as aulas e os calendários? Eu vou atualizá-lo, né? Porque faltavam as últimas aulas. Eu vou atualizar, colocar o link do YouTube e eu já te mando. Tá, ok, então. Tá bom, Gleice? Tá, obrigada. Então tá joia. Obrigada, um abraço, viu? Tchau, beijo. Tchau, beijo.